A paz do Senhor. Paz do Senhor, meus amigos do Face, pessoal que fica passando a tarde aí procurando algo. Então, vamos falar algo que possa edificar a sua fé, algo que possa acrescentar na sua vida e na minha também. Então, vamos falar de algo que eu gosto de falar muito, que é da palavra do Senhor, né? Vamos falar sobre Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que trabalha sobre as nossas vidas e que é o meu respirar, que é o meu falar, que é o meu agir, que é tudo na minha vida. E não tem como falar da minha vida se eu não falar de Deus. Não tem como falar da minha vida se eu não falar da palavra de Deus. Amém? E eu estava meditando hoje, aqueles que puderem abrir a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 6, no versículo 15. E eu falei assim, Senhor, sobre o que eu vou falar hoje, né? O que eu posso falar para as pessoas hoje? E o Senhor falou, vamos falar de fé, né? Porque a gente tem que falar de fé. Porque hoje eu vejo as pessoas com pouca fé. As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas elas não acreditam em Deus. As pessoas dizem que seguem a Jesus, mas elas não estão seguindo a Jesus. As pessoas estão indo à igreja, mas elas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando algo que venha dar um benefício próprio para ela. Carro, a felicidade, sabe, bens materiais ou até bens sentimentais, mas que ela seja agradada, mas que ela não precise fazer algum sacrifício. E, meu amado, vamos falar a verdade, não dá pra gente ter felicidade ou fazer as coisas na nossa vida se a gente não fizer sacrifício, não é verdade? Sempre a gente tem que abrir mão de alguma coisa e a gente ser beneficiado com outra, amém? Então vamos ler lá. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 15. Então, aqueles homens junto ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, o que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel. O rei falou para Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Vamos contextualizar, tá? Não vamos dizer, aconteceu isso porque eu não tenho curso de teologia, não sou aprofundada, e é aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, vai nos mostrando. Mas vamos contextuar aqui, né? O rei, para mim, era um cara bocozão, né? Porque ele prestava atenção em tudo que os outros falam e ele deixava qualquer pessoa manipular ele. E isso acontece por quê? Porque nós não crescemos em graça e conhecimento. Porque ele sabia que o Deus do Daniel era um Deus único e potente, que era o Deus que podia fazer todas as coisas, mas ele não buscou, ele esperava, sempre que ele tinha um problema, era Daniel que ia lá e que revelava, e que falava, e que fazia alguma coisa, né, e que revelava aquilo que o Senhor mandava, e aí ele fazia. Então ele era um homem que ele não buscava conhecimento, o que acontece muito hoje nos lugares. As pessoas estão preocupadas assim, eu tô com problema na minha casa, não sei o que. Irmã, ore por mim. Eu vejo até assim no Face hoje, eu vejo as pessoas colocam assim, vamos ao monte, vamos orar por você. Mas a pessoa que tá querendo que a outra ore, ela quer que a outra ore, depois ela vai arrumar uma outra pessoa para orar, ela não pode ver gente que ela vai pedir para orar. Mas ela mesma fazer, ela não faz. Então, tem coisas, como nós temos um grupo de oração, né? Que nós oramos na casa das pessoas. Então, tem coisas que o nosso grupo nós oramos, tanto pelas pessoas quanto por nós. Mas tem coisas que eu preciso orar. Tem coisas que eu preciso fazer por mim, pela minha família, pela minha libertação, pela libertação da minha família. Não é verdade? Então, é exatamente isso. E hoje as pessoas não estão assim. Eu vejo esse rei exatamente desse jeito. Vamos entender um pouquinho a história de Daniel. Daniel, ele era um rapaz que ele veio até de uma boa origem, mas o rei Nabucodonosor foi lá, invadiu as terras que ele morava, ele era judeu, isso mesmo, pelo que eu estudei, é que às vezes eu esqueço, gente, mas
ele vivia com a família e eles foram, né, trazidos para trabalhar para o rei. Né? O rei ia lá, assumia os povos, ele ganhava a guerra, e aí os rapazes mais fortes, os que tinham condições, eles vinham e traziam os meninos mais fortes, os que estavam bem alinhados e tudo mais, para que eles lutassem por ele. Né? E, na verdade, eu vejo o chamado que Deus tinha na vida de Daniel. Entendeu? Os sonhos que Deus tinha para Daniel, o que Deus tinha proporcionado para Daniel, preparado para Daniel lá na frente. Você entendeu? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, não para que Daniel se soberbesse disso, não para que Daniel se achasse que ele era o maioral e que ele podia alguma coisa. Enfim, aí Daniel veio e tudo mais. Daniel sentiu no coração aquilo que Deus falou para ele, porque todos eles tiveram que se alimentar. E ele tinha lá os 3 amigos, que eles tinham outro nome, Ananias, e eu não me lembro direito aqui. Mas ele tinha aqui o Ananias, o Daniel, que depois ele virou Beltesazar, Ananias, que era o Sadraque, o Misael, que virou o Mesaque, e o Azarias, que virou o Abdinego. Né? Ele e esses 3 rapazes. E então aí ele sentiu no coração de não comer o que os meninos do rei e os outros rapazes do rei estavam comendo. Mas antes dele fazer isso, ele foi e perguntou ao Senhor, ele se prostrou ao Senhor, ele perguntou pro Senhor o que o Senhor, pro Senhor confirmar aquilo no coração dele. Por quê? Porque aquilo que ele ia falar pro dirigente que estava na frente de todos eles, ele poderia falar que não. Mas ele tinha convicção do que ele fazia, né? E quando a gente às vezes eu vejo como jovens, porque eles eram todos jovens quando eles foram levados para o reino, e ele poderia ter se perdido, né? Ele poderia ter se afastado de tudo aquilo que ele aprendeu. Como muitas pessoas hoje, elas permitam que isso aconteça. Elas se afastam do caminho do Senhor por uma dificuldade, por algo que elas tenham passado na vida. Isso faz com que elas se afastem da presença do Senhor. Isso faz com que elas deem a gente coloca aqui, na verdade, no nosso país como um jeitinho brasileiro. Mas isso, na verdade, não é um jeitinho brasileiro. Isso, na verdade, tem um nome. Isso é medo. Por quê? As pessoas, elas se deixam levar pela circunstância, pelo que está acontecendo. E aí, o que aconteceu? Esses versículos que eu li aqui para vocês, Deus está falando que aí o rei foi lá e tinha um decreto naquela época, que quando o rei decretava algo, quando os príncipes decretavam algo, o rei, né, que ele falava alguma coisa, que eles entravam em concordância, não poderia ser voltado atrás. E quando aconteceu isso, já tinha passado a fornalha de fogo, entendeu? Que Sadraque, Mesaque e Abdinego estavam lá e Daniel estava clamando ao Senhor pela vida deles, que eles falaram que eles não iam se sujeitar. Então ali já foi mostrado novamente, porque eles se alimentaram e o chefe viu que eles estavam diferentes. Aí depois, passado um tempo, Daniel vai desvendo o sonho para Nabucodonosor, né? Aí depois disso, que era o rei da Babilônia. Aí depois disso, os meninos passaram pela fornalha de fogo, né? Que foi confirmado ali que eles não se prostravam ao Deus. Então Nabucodonosor já teve mais uma vez a confirmação de que Deus era na vida daquele povo e de que Deus, era o único que podia fazer alguma coisa. Porque todos os deuses que eles adoravam, nenhum deles faziam o que o nosso Deus poderoso e soberano ele pode fazer. Aí, ele colocou que quando ele decretava, estava decretado. Mas o rei gostava muito de Daniel, né? O rei gostava muito de Daniel. Ele sabia o quanto Daniel era fiel a ele, servindo a Deus, o quanto Daniel cuidava dele. Todas as vezes que ele precisou que o Senhor revelasse, ele revelou antes, e depois quantas outras coisas Daniel fez através da palavra de Deus, o que Deus vinha e revelava para ele discernir os sonhos. Mas ele teve muita luta. E acho que a luta maior de Daniel foi por volta da velhice dele, né? Pelo que os estudos contam,
parece que ele tinha por volta de uns 80 anos. Então ele não era mais um menino quando ele foi jogado na cova dos leões. Ele já tinha um status ali no reino, né? Ele já trabalhava ali no reino há muitos anos a serviço do rei, mas servindo a Deus. Ele nunca deixou de servir a Deus. Ele nunca deixou de orar, de adorar, né? E quando o rei decretou que por 30 dias as pessoas não buscassem outro Deus, não orassem a outro Deus, a não ser nem a outro homem, nem a outro Deus, apenas ao rei, que tudo que eles fizessem, eu creio que muitos judeus ali pensaram assim, Deus vai compreender, né? Deus vai entender o que nós estamos fazendo, que nós não vamos poder orar. Ou alguns falaram assim, eu vou orar em secreto, vou orar quietinho, e aí o rei não vai saber, então nada vai se acontecer. Isso acontece muito diante de outras pessoas, porque às vezes, na maioria das vezes, Deus coloca algo para você fazer e você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você sabe o correto a se fazer. Você sabe que a vontade de Deus é que seja feita essa. Mas o que acontece? O seu medo, né? Nós somos covardes, né? Nós temos que parar de ser assim, porque na palavra do Senhor fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, se nós somos covardes, se nós não fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer, você não vai para o céu. E isso é muito importante, isso é muito sério. E aí, ele não deixou de adorar o Senhor. E eu acho isso bonito. Isso é uma fé muito profunda, né? Isso mostra o quanto ele é fiel ao Senhor. Não é verdade? E ele tá ali na palavra, ele tá muitos anos antes de Cristo. E ele já sabia que Cristo viria. Certo? Ele veio antes de João e ele já sabia que João ia vir. Então, assim, era algo muito profundo da parte de Deus e o que ele tinha com ele. Então, independente do que ele estava passando, independente das dificuldades que ele estava passando, ele continuava sendo um homem de oração. Nada e nem ninguém fez ele mudar e ser o que ele era e depender de quem ele dependia. E ele deixou muito claro que ele dependia do Senhor. Então ele continuou orando ao Senhor, ele continuou buscando ao Senhor, mesmo com esse decreto. E quantas outras pessoas fizeram diferente dele? Por medo. Então quando você dá espaço para o medo, você tira a mão de Deus, porque você não acredita que Deus é tão grande e soberano para fazer exatamente aquilo que ele disse que ele ia fazer na sua vida. Porque as pessoas temem muito a sua própria vida. Elas temem muito o que pode acontecer com elas mesmas. Mas se a sua vida está em Cristo, independente se você morre ou não, você vai ter salvação. Porque você é uma pessoa correta diante da presença de Deus. Você busca Deus verdadeiramente. Mas as pessoas têm medo disso. Então as pessoas não... Muitas vezes os milagres não acontecem na vida das pessoas porque elas não acreditam verdadeiramente no Senhor. Elas não deixam verdadeiramente o Senhor trabalhar sobre a vida delas. E isso é muito sério, porque quando você não deixa o Senhor trabalhar sobre a sua vida e vem a adversidade, acontece o que acontece sempre que eu falo pra vocês, a apostasia dos últimos tempos, que tá lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Por que acontece isso? Porque a pessoa começa a olhar mais para os problemas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Só que Daniel não viveu isso, porque ele já tinha vivido muito sobrenatural com o Senhor. O Daniel sabia o Deus que ele servia. O Daniel sabia as coisas que o Senhor ia fazer na vida dele. Amém? Então, aconteceu isso. E aí os príncipes, os governantes que fizeram e tramaram contra a vida dos servos de Deus, ele foi lá e foi colocado na cova dos leões. Imagina aqueles leões famintos, morrendo de fome, devia estar sem comer, sei lá, uma semana, um mês, entendeu? E ele desceu. E assim o Senhor enviou o seu anjo, está no versículo 22. O Senhor enviou o anjo e que fechou a boca dos leões para que não fizessem dano. Gente, você tem noção que Deus enviou o seu anjo? Deus enviou um anjo. Né? Deus enviou o seu anjo, não enviou seus anjos, uma comitiva de Deus enviou um anjo. E um anjo tampou a boca de todos. Isso
é algo que realmente é sobrenatural, nenhuma pessoa consegue. E um anjo foi capaz de fazer isso, porque esse anjo trabalhava e exercia a função dele exatamente como Deus mandava. Então, Deus mandou e ele foi fazer, ele tinha poder para fazer isso, mas pelo poder de Deus, porque ele era um servo fiel, assim como Daniel era um servo fiel. Então, Daniel, eu fico imaginando o que será que Daniel fez naquele momento. Agora, orar e clamar ao Senhor para que os leões não tragassem, isso eu tenho certeza de que Daniel não fez. Eu tenho certeza. Para mim, Daniel ficou lá adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor pelas coisas que Deus tivesse feito na vida dele e continuasse fazendo. Até que chega o outro dia e Daniel sai, né? Até que chega o outro dia e Daniel sai da cova dos leões. O rei vai lá e chama, né? Não! Que ele sai desesperado, porque o rei tinha muito carinho por Daniel, né? Apesar do rei não ser um cara que pensava muito com a cabeça dele, ele deixava as más influências virem e perturbar a vida dele. Daniel sabia o Deus que ele ia servir. Então, quando ele abriu, que ele viu Daniel, ele ficou muito feliz, né? E imediatamente ele já levou os príncipes, os governantes, aqueles que fizeram a trapaça, que o rei percebeu que era algo que foi feito para maquinar mesmo, para acabar com a vida de Daniel, ele colocou ele e os seus familiares, imagina, né? As mulheres, os filhos. Então as pessoas falam, nossa, Deus é cruel. Não, na verdade você é responsável pela consequência das suas atitudes. Se você planta tempestade, você vai colher tempestade. Não tem como você plantar flor e colher tempestade, nem tem como você plantar tempestade e colher flor, certo? Você é responsável pelaquilo que você plantou. Se você plantou, você tem que colher. Uma hora você vai colher. E aí, o que você vai plantar? O que você tem plantado, né? E aí eu acho muito interessante a confirmação do que Deus é na nossa vida. Ele fala aqui no versículo 27. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, persa, que depois ele ainda teve os dois reinados que ele também teve sucesso, né? E eu vejo que Deus fala aqui é muito bonito, né? Deus livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, minha vida tá difícil, eu tenho tanta dificuldade. Eu também já passei muita dificuldade. E passo situações difíceis hoje também. Mas hoje eu sei no Deus que eu crio. Entendeu? Eu sei o Deus que eu sirvo. Então as pessoas falam assim, nossa, mas como que você tem fé? A fé, ela é exercida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam que elas aconteçam. Então eu tenho fé que as coisas vão acontecer, né? A dificuldade ela vem estando você ou não na presença de Deus. A diferença é de como você vai lidar com essa fé. A diferença é de como você vai lidar com essas situações. E hoje as pessoas estão preocupadas muito mais em ver se a outra tá bonita, se a outra tá chique, se a outra olha para você ou não olha, e as pessoas estão esquecendo de buscar a sua fé, de buscar o seu entendimento. Uma coisa que um irmão falou outro dia, e eu acho muito certo isso que ele fala, e o que é muito verdadeiro, né? Nós levamos a semente do Senhor, a palavra do Senhor, para ser plantada no seu coração. Mas o crescimento é Deus quem dá. E para Deus dar o crescimento, você tem que abrir a porta e buscar Ele. As pessoas querem Deus, mas elas querem um Deus que seja servo. As pessoas não querem buscar a Deus. É basicamente assim. Ah, eu preciso disso. Deus é um mordomo, sabe? Você se imagina uma pessoa rica. Você se imagina muito rica. E você tem um mordomo. Aí você fala assim, Alfredo! Alfredo, eu preciso disso. Aí o Alfredo vai lá e faz. Alfredo, eu preciso daquilo. Aí ele vai lá e faz. Você não precisa fazer aquilo. E as pessoas estão colocando Deus exatamente nessa posição. A posição do Alfredo, do mordomo. Só que nós não somos os ricos. Entendeu? Nós não somos os poderosos, os bambambãs, e Deus não é o nosso servo, é ao contrário. Nós estamos aqui para servir a palavra de Deus. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, gosto muito de louvar a Deus, e gosto de ser um instrumento pela misericórdia de Deus na vida das pessoas.
Não para eu me ensoberbecer, porque eu sei que eu não sou nada. Deus sabe que nós não passamos de um trapo de imundícia. E eu me coloco nessa situação. Mas eu tenho prazer. Essa é a palavra, eu tenho prazer em mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na minha vida, o que Deus faz e o que Deus ainda vai fazer. Mas eu amo Deus pelo que Ele é, pela sua misericórdia, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso, né? Porque Ele é soberano, mas porque Ele tem esse amor incondicional, que Ele deu o seu único filho, né? Para que desse a vida por nós. E o seu filho também tem muito amor por nós, porque ele se deu por nós, né? As pessoas, ninguém dá o seu filho. Você daria o seu filho por conta de Deus, para que Deus viesse trabalhar? Você daria o seu filho, o sangue do seu filho pregado no madeiro, para que as outras pessoas do mundo inteiro fossem perdoadas, fossem tirados os pecados dessas pessoas? Não. Você não daria. Aquele que fala que dá é mentiroso. Não precisamos ser hipócritas. Eu não daria, eu não teria coragem de dar o meu filho. Mas o Senhor fez isso por nós. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Então, eu tenho prazer em falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva. E eu sei porque o Senhor fez isso comigo. Então, o Senhor está fazendo isso com você nessa tarde. O Senhor está te curando. O Senhor está te dando a oportunidade de você se libertar. A liberdade de você de curar. E não há nada na sua vida que você possa fazer se você não lê isso daqui. Se você não lê a palavra de Deus, Ele não vai te libertar. Porque isso aqui é um manual. Ele ensina a mulher como ela deve se portar, como ela deve ajudar o seu marido, ser ajudadora. Nós somos como Deus, mulheres, sabia? Nós somos ajudadoras do lar. Nós somos ajudadoras dos nossos maridos. Assim como Deus é nosso ajudador, Ele nos instrui, Ele nos direciona, nós precisamos pedir discernimento ao Senhor e direcionamento a Deus para que nós possamos direcionar a nossa casa, para que possamos ser uma mãe abençoado, uma mãe amiga, que a gente possa dar bons conselhos aos nossos filhos, direcionar eles no caminho do Senhor, colocar eles na presença de Deus, mostrar a eles como deve ser feito, como não deve. Nós temos que ser sábias dentro do nosso lar, sendo uma boa esposa, uma esposa amorosa, uma esposa carinhosa, uma esposa conselheira, acolhedora, aquela mulher companheira, né? Nós temos que ser uma boa amiga para aquelas pessoas que precisam de uma palavra de Deus. Então nós também somos ajudadoras. Nós fazemos tanto quanto pela misericórdia de Deus, nós fazemos o trabalho como Deus faz. Então nós temos que buscar sabedoria, nós temos que buscar discernimento, assim como Daniel buscou. Nós temos que não ter vergonha do evangelho de Deus, assim como Daniel não teve vergonha do Senhor. E ele enfrentou quantas batalhas ele teve que enfrentar. E ele teve uma boa velhice, morreu com o tempo, com a idade, e mesmo assim ele ficou buscando ao Senhor. Então é assim que nós temos que ser, mulheres. Nós temos que ser ajudadoras, ajudadora do lar, do emprego. Na verdade, o esposo ele chega lá com o dinheiro e fala assim, ó, toma conta. Então é você que administra o que precisa ser comprado, é você que administra o que precisa ser pago, é você que administra o que vai ser preparado no almoço ou no jantar para sua família. Então, e muitas vezes a gente tem feito isso na igreja. Muitas vezes a gente tem sido bonita, né? Muitas vezes a gente tem sido como que se diz? A gente tem sido calma, a gente consegue manter o nosso tom de voz, a gente consegue ser carinhoso, abraçar, beijar as pessoas na igreja, as pessoas na rua, mas dentro de casa nós não temos feito isso. Dentro de casa a gente não tem abraçado o nosso marido, a gente não tem conversado, a gente não tem feito uma massagem, a gente não tem rido com os nossos esposos. Na verdade, a gente não tem sido uma mãe que dá uma total atenção para os nossos filhos. Então é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser como Daniel. Essa palavra de Daniel serve para todos nós, para homem e para mulher, porque nós não temos que ter vergonha do evangelho de Deus, nós não temos que nos envergonhar de falar da palavra de Deus, mas também não temos que nos envergonhar de viver. Assim como tem pessoas que passam por dificuldades, são obrigadas a fazer certas coisas, elas falam assim, não vou orar, eu vou melhorar quando Deus, né, eu vou fazer quando Deus vai entender, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Não!
É tempo de você buscar ao Senhor. É tempo de você buscar a face de Deus, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Por que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar? O Senhor fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá lá em João 14,6. Por que que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Busca Ele enquanto se pode achar, porque vai haver um tempo que a gente não vai mais encontrar a Bíblia. Vai ter um tempo que a gente não vai encontrar mais esse livro maravilhoso para nos instruir, para nos levar para onde o Senhor quer. Vai haver um tempo que nós não vamos ter mais templos para adorar ao Senhor, porque a gente não vai para a igreja para buscar a Deus, a gente vai para a igreja para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. A gente vai para aprender a palavra de Deus, para buscar a face de Deus. A gente não tem que ir para a igreja porque Deus vai me dar um carro, porque Deus vai me dar uma casa, porque Deus pode te dar algo. Né? Você tem que buscar a Deus porque Ele te liberta. É algo que é sobrenatural. Às vezes as pessoas estão aí, eu vejo jovens que estão morrendo. Daniel poderia ter acontecido isso com ele. Olha só que profundo. Eu vejo gente que tô vendo umas postagens que eu cheguei a ver reportagem na televisão de adolescentes que estão se envolvendo com um tal de baleia azul e eles se envolvem, eles começam a fazer desafios, através de desafios, até o momento que eles tiram a própria vida. Eles vão passando, né, subindo os degraus de dificuldade, até o momento que é o momento final que eles criam coragem, eles não podem contar pra família, porque as pessoas, o cara do grupo, eles ameaçam, eles falam que compram. Então, olha quantas famílias estão sendo destruídas nesses últimos tempos. Olha quantos adolescentes estão sendo tirados dos seus pais. Eles estão dentro de casa, mas eles estão basicamente fora de casa, porque eles estão como se fossem sequestrados. As crianças não se interessam mais por brincadeiras como a gente brincava antigamente. As crianças só querem ficar no computador, na internet e tudo mais. Criança de 1 aninho e pouco, 2 aninhos, sabem jogar jogos até melhores do que adultos, você entendeu? E eu vejo essas crianças sendo distorcidas. A palavra do Senhor é distorcida, as pessoas falam, a verdade é muito relativa. A verdade não é relativa, porque relativo significa que há outras versões, e não há outra versão. A verdade é uma só. Deus, Ele é um só. Entendeu? Ele não é a mais, ele é um só. A verdade é essa. E seja você sim, sim, não, não, porque talvez ele provém do maligno. Então nós temos que ser assim como Daniel. Daniel, ele foi tirado cedo da família. Ele não sabia naquela época se os seus pais estavam vivos ou não, mas as circunstâncias que ele viveu não foi o suficiente para tirar ele da presença de Deus. Não foi o suficiente para dizer assim, eu não vou servir esse Deus porque a minha vida tá uma desgraça, eu perdi os meus pais. Na cabeça dele, ele podia estar pensando isso, meus pais morreram, eu não tenho mais casa, ainda sou obrigada a vir pra cá e ainda ter que servir o exército do cara que matou os meus pais. Porque ele não sabia, né, se os pais estavam vivos ou não. Então, nada disso fez circunstância, ao contrário, isso só fez ele buscar mais a face de Deus. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele estava crendo, porque o aprendizado que ele teve lá atrás, diante de Deus. Amém? Então, fiquem todos com um beijo, uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Pensem, reflitam, vejam o que Daniel fez. Aquele que puder ter a oportunidade de ler Daniel, leia Daniel, veja o que o Senhor tem feito sobre a vida dele, né? E eu vou louvar aqui um hino, vou louvar um pedaço, né? Como se fosse assim a primeira parte. E fique com essa palavra e com esse louvor, medite no seu coração. Eu sei que a dificuldade vem, eu sei que tem momentos que a gente chora, eu sei que tem momentos que a gente até pensa em desistir, mas a gente não pode desistir, porque Deus, Ele mudou as nossas vidas. Nós temos que olhar para trás e ver tudo que a gente passou, tudo que Deus fez, como Deus mudou o nosso coração, a nossa mente, como Ele restaurou, como Ele renovou e o que Ele vem para frente. Amém? Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Eu sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história.
Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Faça como Daniel. Receba a palavra de Deus no seu coração. Pegue essa palavra, essa promessa de Deus na sua vida. Se considere muito mais que vencedor, porque assim diz a palavra que você é mais do que vencedor. Vença a prova que você está passando. Vença a dificuldade que você está passando. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe com aqueles que você quiser, aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra e estamos aqui para qualquer coisa. Nos chamem aí, dê um grito que o grupo ID vai e a gente faz um vídeo aí. Um vídeo a mais para vocês, amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém.